Isso aí, galera! Vamos então para a nossa última parte do Excel, um pouquinho mais demorado e tal, mas dá para você ter noção aí do que a gente vai enfrentar da agora para frente. Vamos falar das funções, visto que na aula passada eu ensinei a você a olhar para um comando, para uma fórmula e entender o que se trata, ou utilizando intervalos ou utilizando os comandos das operações. Agora, o que a gente vai fazer é analisar as funções. Vamos escrever que são as funções aqui no Excel? Vamos embora escrever primeiro. Coloca aqui, peraí, colocar a canetinha aqui para nós. Vai acompanhando aí, miséria. Ó, funções. As funções são divididas por categorias. Então, eu vou colocar aqui, ó, categoria estatística. Você vai ter aqui um grupo de funções. São elas, a função... Vou até mudar a cor. Vou até mudar a cor aqui. Vamos apagar. Vamos apagar esse bichinho aqui. Pronto. Calma. Quais são as principais funções da categoria estatística? São elas: função máximo, função mínimo. Tem um parênteses aqui, tá? Função maior, função menor, função média, função máximo, maior, menor, média, a função conte, pontinho, si, conte, si. Bom, temos outras, tá? Função de desvio padrão, desvipad, função de variância, var, função de moda, escreve modo, tá ok? Função de mediana, tudo dentro dessa categoria. As mais importantes, sem dúvida, são essas aqui. Bacana? São essas aqui. Outra função, outra categoria de função. Calma, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que usa e onde é que olha esse negócio. Eu só estou fazendo uma triagem. Olha no seu material, olha na apostila, todas as funções estão listadas lá. Estou colocando aqui quais que a gente vai trabalhar, tá? Função de natureza lógica. Essas, sem dúvida também, são as mais usadas, as mais cobradas, as mais pedidas, tá? Vamos lá. Mudar a cor aqui para você. É a função se, a função e a função ou. E a gente vai falar, obviamente, da mais usada de todas. Aí nós temos a função. Por exemplo, funções de data e hora. Funções de data e hora. Tá certo? Funções de... Vamos colocar aqui. Matemática e trigonométrica. Bem, funções de natureza matemática e trigonométrica. Quais são essas funções? Olha só. Data e hora, quais são as principais? Agora, hoje, e assim vai. Tá? Função matemática, super importante. A gente está usando um monte dessas funções aqui. Função soma, função soma-se. Ó, o conte e o si tem um pontinho. O soma e o si não tem pontinho, não tem espaço, não tem nada. Tudo bem? Tranquilo, né? Função multi, de multiplicação. Função raiz, para calcular a raiz quadrada. Função para calcular máximo, divisor comum, mínimo, múltiplo comum. Aí assim vai, tá? Função π, por exemplo. Função π, etc. Mas aqui tem muita função, tem umas 60 funções aqui dentro. Então, eu estou colocando aqui, de fato, as mais importantes. Função para fazer arredondamento.
função para fazer arredondamento. Aí nós temos as funções de natureza financeira. Se você for usar a matemática financeira aí, depois eu coloco, ó, é a função que calcula a taxa de juros, é a função que calcula o número de parcelas, é a função que calcula o valor presente, o valor futuro, o valor do pagamento, e assim vai. Beleza? Essa aqui, só para a gente colocar combinando certinho aqui, é a função de natureza financeira. Beleza? Função de natureza financeira. Daí, galera, estão aí as respectivas funções, estão aí as respectivas, né, estruturas para você entender. Nós vamos tratar de algumas aqui no curso para você entender como é que forma, como é que usa isso aí. E aí, o que pode ser perguntado para você qual é o resultado da função, beleza? E isso tem muito significado, tá bom? Isso aí, assim, precisa de você dar uma olhada geral na coisa, hein? Precisa de você dar uma treinada. Professor, como que eu faço para treinar isso aí? Aí eu vou te levar lá no Excel, tá? Eu vou abrir o Excel aqui pra gente, pá. Vou mudar lá a tela, lá, vai pro Excel. E aí, eu quero que você observe o seguinte. Volta naquela telitas lá. Fica aí, não vai embora não. Não se vá. Deixa eu executar só um negocinho aqui. Pronto, tá feito. Vamos lá. É o seguinte, presta atenção numa coisa. Toda vez que você quiser usar uma função, você vai vir aqui nesse botão inserir função. Consegue ver ele aqui, ó? Olha lá, ó, botão inserir função, tá vendo? Inserir função. Ou você vem aqui em fórmulas. Gente, embora esteja escrito fórmulas, o nome tradicional é função, né? Não sei o que houve na tradução, mas é função o nome correto. Aqui nós temos as várias categorias. Ó, lembra que eu falei das categorias de função? Categoria financeira, categoria lógica. Gente, olha o tanto de função dentro da categoria financeira. Ó, isso aqui é tudo função, ó, tudo função, tá vendo? Categoria lógica. Categoria texto, tá? Categoria texto, busca, procura, referência, ó, data e hora, pesquisa e referência. Nós temos aqui algumas funções muito importantes. PROC, PROC-H, PROC-V, para quem trabalha muito com análise de dados, etc. Tá? Funções matemáticas e trigonométricas, ó, valor absoluto, arco cosseno hiperbólico, tudo bem? Valor aleatório, você quer, eu quero fazer um sorteio, então eu quero fazer um valor aleatório entre 0 e 30, aí eu posso usar essa função e ele vai. Função de arredondamento, arredondamento múltiplo, tá? Ou arredondamento com múltiplo para baixo, arredondar para cima, arredondar para baixo e assim vai. Ó, arco seno hiperbólico, arco tangente, tudo isso, ó, tá vendo? Fatorial, graus, ímpar, inteiro, logaritmo, log de 10, e assim vai. Matriz determinante, MMC, módulo, múltiplo, tudo função para você usar. Mais funções, ó, de natureza estatística, se eu não estou enganado, é a maior categoria, é a estatística, tá? É a maior categoria. Função da engenharia, assim vai. Estou mostrando para você o seguinte, cubo e informações. Tá, estou mostrando para você o seguinte. Eu quero usar uma função, por exemplo, função média aritmética. Professor, eu quero calcular a média aritmética. Como que eu faço? Eu posso abrir aqui, inserir função, ou aqui, tá? Abrir aqui, inserir função. E eu quero escolher a função média aritmética. Então, eu vou pesquisar. Pesquisa a função média. Ele coloca aqui, ó, média. Harmônica, interna, geométrica. Essa é a média aritmética. Retorna a média aritmética. O que você pode fazer com isso, cara? Pedir ajuda. Eis aqui a grandeza, a nobreza que o Excel tem que não tem em nenhum outro lugar. Ajuda sobre essa função. Quando eu clico aqui, cara, ele abre esse negocinho aqui. E assim, bicho, melhor não há. Sabe por quê? Porque ele vai te dar um show. Tá? Ele vai te dar um show. Ó,
Ah, fala sério, velho. Você tá desativado, seu miserável. Vamos ver se ele vai me dar, sem ser a ajuda online. Ah, é só ir na internet, então, não tem problema. Mas aqui, galera, o seu Excel ele vai te dar, sério, ele vai te dar uma super ajuda. Uma super ajuda. Eu vou ver se eu consigo ir na internet aqui, porque eu estou usando uma máquina virtual para fazer essas coisas e eu utilizei softwares antigos, né? Então, primeiro eu preciso. Isso. Vou só mudar aqui a cena. Opa, é essa aqui. Pronto, vou voltar aqui. Vou abrir aqui o navegador. Vou fazer a pesquisa. Aí, ó. Vou no suporte online da Microsoft. Tá aí, pode colocar aí ó, na tela. Ó. Fui no suporte online da Microsoft. Tá aí. Função média. Tem ajuda para todas as funções, acredite. Ó, ele me dá a sintaxe, ele faz os comentários, ele fala outras variações da função e ele me dá um exemplo. Ó, ele me dá um exemplo. Olha, então a função média, assim assado, retorna esse valor. Aí ele me dá outras observações e ainda, galera, ainda permite que você tenha vídeos relativos à ajuda, tá? É óbvio que se você clicar aqui em mais, você vai passar para vídeos relativos à ajuda. Mas isso aqui já basta para você primeiro ter o primeiro treinamento aí acerca da funcionalidade. Cara, tá aqui, ele te conta uma historinha, ele te dá a dica, ele te dá um exemplo, tá certo? Aí. Pô, muito, muito light, beleza? Se você voltar aqui, ó, e pesquisar ajuda, ó, eu cliquei aqui, direto no suporte. Pode ter outro suporte, ó, suporte do Office, tá vendo? Aqui, ó. Bom, é o mesmo suporte porque ele vai sempre levar para o mesmo lugar, tá? Aliás, a Microsoft centralizou tudo. Então vamos lá, galera, vamos lá. Vamos começar. Toda operação no Excel, ela é precedida do igual. Então toda operação precisa do igual. Então eu quero calcular o máximo. Professor, preciso escrever com acento? No Excel você pode escrever com ou sem acento, tanto faz, tá? Maiúscula, minúscula, tanto faz. O que a função máximo faz? Eu quero calcular o máximo desse intervalo todo aqui. Poderia ser só de uma coluna, de uma linha, de um conjunto de células, não tem problema. O que a função máximo faz, jovens? Função máximo, vou congelar a tela aqui para explicar. A função máximo, ela retorna calcula o maior valor de um intervalo. Desculpa, vou colocar aqui, ó. Maior valor numérico de um intervalo. Consequentemente, a função mínimo calcula o menor valor numérico de um intervalo. Então é o maior de todos. Olha para essa tela aqui e me fala qual é o maior valor numérico que você está encontrando aqui. O maior valor numérico é o número 5. Não importa qual dos dois. O maior número que você está vendo aqui no meu intervalo é 5. Portanto, a resposta para o máximo aqui vai ser 5. Beleza? Essa formatação aqui é uma bizarrice, né? Não era para estar desse jeito, não tem problema. Vamos colocar aqui como número. Pronto. Agora, se eu colocasse aqui valores assim, ó. Se eu colocasse aqui valores assim, ó. 20, 30, 20, 50, 40 e 30 e 20. Não, vou colocar aqui 10. Tudo bem? E se eu voltasse aqui e estendesse para cá, ó, inclusive pegasse essas células vazias. Lembrando, a função máximo, mínimo, maior, menor, são funções estatísticas. Portanto, elas vão ignorar o que não for número. O que não é número, ela ignora. E agora, qual é o maior valor numérico? 50. Então a resposta vai mudar de 5 para 50. Tirar, né? Pegou a formatação e aí difícil de voltar, né? Então,
E se eu escrever, ó, aqui é o máximo, tá? Vou escrever sem acento para você entender. Máximo desse intervalo aqui, ó, só desse intervalo aqui. Qual que é? 50. Beleza? Só para você entender, eu posso pegar de qualquer intervalo. E se eu escrever mínimo? Ó, agora eu vou escrever sem acento. Ó, sem acento, uma minúscula. Assim. Mínimo é o menor valor numérico. Mínimo é o menor valor numérico. Qual que é o menor valor numérico? Isso mesmo, é o menos 2. Menos 2 é o menor valor numérico. Professor, mas qual que é a diferença de máximo e mínimo para maior e menor? Porque o maior, ele exige uma posição de maior. Por exemplo, eu quero saber qual que é o terceiro maior. O máximo é sempre o primeiro maior, tá? Então, só para a gente deixar como observação aqui, máximo e mínimo devolvem os extremos. Maior e menor pedem uma posição. Ou seja, eu quero saber, você quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, quinto maior? Porque, de repente, saber o primeiro maior não é tão interessante assim. De repente, imagina o seguinte, eu estou prestando um concurso e ele tem 10 vagas. Se eu ficar entre os 10 já não tá bom demais, eu passei, pô, o importante é passar. Então, não importa se eu sou o primeiro, o segundo ou o décimo, não é assim? Então eu quero saber qual que é a 10ª maior nota. Por quê? Porque se a minha nota estiver aqui dentro, se minha nota estiver entre as 10 maiores notas, eu passei, é isso que me interessa. Portanto, o maior aqui, ele vai sempre pedir essa posição, ó. Vai sempre pedir essa posição. Logo, o terceiro maior desse intervalo vai ser, vamos lá, acompanha comigo. O primeiro maior é 50. Então 50 é o primeiro. O segundo maior é 40. O terceiro maior é 30. Professor, mas tem dois 30, não importa qual. O importante é que o valor é 30. É isso que ele vai te responder. 30. E se eu quisesse desse intervalo todo aqui? Eu estou pegando o intervalo todo, poderia pegar qualquer intervalo. O quarto menor. Presta atenção. O quarto menor. Então vamos lá. Estraguei a festa, né? Ó, o primeiro menor é menos 2. É o primeiro. O segundo menor é menos 1, só que tem ele empatado é o terceiro e tem ele empatado é o quarto. Então cada um ocupa uma posição. E depois? Depois é 1. Qual 1? Não sei qual que é. Eu estou escolhendo ao acaso, porque só importa o valor. Tudo bem? Então vai ser menos 1 a resposta aqui para você. Conseguiu entender? Máximo, mínimo, maior, menor? Ótimo, ótimo. Vamos lá. Agora eu quero calcular a função média. O que a função média calcula? Função média no Excel, você pode escrever com ou sem acento. No Calc do LibreOffice é só com acento, não vai dar erro. Quero calcular a média aritmética. Está aqui, ó. Média aritmética simples. Ele vai simplesmente fazer a soma dos valores e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dividir por 7. 28,571. É óbvio que se eu dividisse só por 6, ele ia dar outro valor, olha lá. Tá? Professor, mas e se eu escolhesse, por exemplo, um intervalo que tem 14 células? Como aqui não tem nenhum valor, continua dividindo por 7, continua dando o mesmo 28,71. Mas, porém, se eu colocar o número 0 aqui, ó, muda tudo. Ó. Olha para cá. Colocou o número 0, ao invés de dividir por 7, ele vai dividir por 8. Olha lá. Agora, ele não está dividindo mais por 7, está dividindo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque esse 0 agora contou, entrou na contagem. Se eu tiro o 0, ele muda o valor da média aqui. Tudo bem? Com a média aritmética simples. Pega os valores, soma e divide pelo número de elementos que você somou. Ok. Agora vamos para uma outra funcionalidade bastante interessante, que é essa aqui, ó. Conte pontinho se. Conte pontinho se. O que é isso?
contar o número de ocorrências. Vou pegar esse intervalo só aqui, ó. Conte se nesse intervalo aparecer a palavra Bruno. Bom, como isso aqui é uma string, como Bruno é uma palavra, uma string, então ele tem que aparecer entre aspas, é obrigatório, tá bom? Então vai. A1 a A7, Bruno. Beleza? Legal. O que ele vai fazer? Ele vai contar. Quantas vezes aparece Bruno? Uma vez, duas vezes, três vezes. Então vai aparecer o número 3 aqui pra gente, ó lá. E se eu quisesse a contagem de vezes que aparece a palavra Vitor na minha planilha? Então eu vou colocar a palavra que eu quero aqui e nesse intervalo ele vai me mostrar que apareceu Vitor aqui, ó, X vezes nessa posição. Tudo bem? Tranquilão? Legal. Bom, agora, se eu quisesse fazer uma contagem assim, ó, essa contagem é interessante. Ó, conte se, nesse intervalo todo aqui, ponto e vírgula, abre aspas. Ele está perguntando quantos são os números maiores do que 5 nesse intervalo. É para contar. É para contar os números maiores que 5 nesse intervalo. Então, aqui tem algum número? Não, ignora. Aqui tem algum número maior que 5? Não, porque esse aqui é igual, esse aqui é igual, então não é maior. Aqui também não, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números maiores do que 5. A resposta é 7 números maiores do que 5 nesse intervalo. Tudo bem? Tá aí. 7 números maiores do que 5 nesse intervalo aí para vocês. Poxa vida, legal, legal. Tudo bem? Obviamente que dava para fazer o seguinte, então. E se eu quiser maior ou igual? Olha lá, maior ou igual. Só colocar um igual depois. Então, ele vai contar 7 mais esses dois aqui. 9. E se eu quiser menores do que 2? Olha lá, menor do que 2. Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Isso aí. E se eu quiser menor ou igual a 2? Tá aí. Agora, tem esse outro comando aqui, ó. No Excel, ele representa diferente. Esse comando representa diferente. Eu vou mudar o intervalo, ó. Vou mudar o intervalo. Vou colocar o intervalo só aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Quantos são diferentes de 2 aqui? 1, 2, 3, 4. 4 números são diferentes de 2. Agora, presta atenção que eu vou mudar o intervalo. Quantos são diferentes de 2 aqui? Presta atenção nisso. Agora, quando a gente fala de maior ou igual, menor, ou igual. Quando a gente fala de diferente, diferente é tudo que não é igual. E tudo que não é igual, cara, eu não posso ignorar os números. Entende? Eu não posso ignorar os números, ó. Maior que, maior ou igual que. Tá? Anota aí esses comandos para você não esquecer, tá? Tudo que não for igual a 2, então vamos lá, conta comigo. 1, ó, Bruno não é igual a 2, Diego não é igual a 2, Bruno não é igual a 2, Vitor, Bruno, Nicole, Rô. Aqui é igual, não entra, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 elementos que não são iguais a 2 na minha planilha. É isso que você precisa saber. Ok? Olha lá. 11. Ah, professor, mas se fosse maior, eu ia ignorar os números. Ia ignorar os números. Mas o diferente não ignora. Inclusive, não ignora, veja, nem células vazias. Porque se eu puxar uma linha para baixo aqui, ó, presta atenção, se eu puxar uma linha para baixo aqui, esse valor não é igual a 2, nem esse valor não é igual a 2. Então, tinha 11, 12, 13. Olha só como é que vai ficar, ó. Entendido? Cuidado, tá? Cuidado com isso. Pô, legal, professor. Então, a gente viu aí, ó,
essas funcionalidades. Vamos falar um pouquinho dessa função aqui, ó, que ela casa muito bem com o uso dessa função aqui, ó. Vamos lá? A função soma-se, ela é muito parecida com a conte-se, porém, ela é uma função cujo comando da operação é um pouco diferente. Eu quero somar se os números forem maiores que 5. Então agora não basta só identificar os maiores que 5. Lembra da outra vez? Era só contar 1, 2, 3. Não. Agora onde que eu tenho maior que 5? Aqui. Então vou pegar 20, somar 30, dá 50, mais 50 dá 100, 120, 160, mais 30, mais 10, 200. Então ele vai somar, todos somar, se nesse intervalo os números forem maiores que 5. Vai dar 200. E se eu quiser maior ou igual? Aí ele vai somar 5 mais 5 mais 200, 210. Beleza? E assim vai. É só para você entender o comando da questão, que é um pouquinho diferente. Certinho? Tranquilo aí? Ótimo, 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 ótimo. Então a gente fechou essa estrutura. Mais um pouquinho. A função soma, você já viu, né? Então, função soma já era, a função soma sim. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, a função agora e a função hoje, para depois a gente continuar falando das outras funçõezinhas aí. Vamos lá. Se eu escrevo agora, a função agora ela não tem argumento. Ó. Você pode colocar nada entre parênteses aí. Coloca nada entre parênteses, ele vai te mostrar a data e hora atuais do sistema, tá? Data e hora atuais do sistema. Tá aí, ó. Data e hora atuais do meu sistema. E se ele colocar a função hoje vai ser o quê? A data atual do meu sistema. Lembrando, se o seu sistema tiver com a data e hora errada, ele vai mostrar exatamente o que está no sistema. E ele vai atualizar. Perceba que daqui a 1 minuto ele vai mudar de 17h34 para 17h35. Tá? Só esperar passar. A mesma coisa acontece, pessoal, com a função π. A função π, ela não tem argumento também, não tem nada que vai aqui dentro. Então você simplesmente quando coloca π, ele automaticamente mostra o número π, olha lá. 3,1415926536,8 e assim vai. Tá? Mostra para você aí o valor de π. Tá? Óbvio que você pode arredondar, mas só quis trazer aqui para você tanto a função π, tá vendo? Ó, você percebeu que ele mudou a hora aqui? Como a função hoje, como a função agora, elas não precisam de argumento, não precisam de nada dentro delas. Ok? Fechamos aqui então, tá? Fechamos aqui a função π. Beleza. Agora, para a gente fechar a aula, fechar aqui o que eu preciso, porque o restante você pode pesquisar, trabalhar aí na internet, vamos falar da função se. Tá? Vamos falar da função se, que é uma função assim, extremamente importante. Para falar da função se, eu preciso que você entenda uma coisa importante. Ó, preciso que você entenda isso aqui. Ó. A função se, anota, hein? A função se, ela vai ser composta de uma condição, ponto e vírgula. Então, ache o ponto e vírgula, né? Ache o ponto e vírgula. A parte verdadeira e a parte falsa. Condição, parte verdadeira, parte falsa. Presta atenção. Condição, parte verdadeira, parte falsa. Sempre que o cara te der uma condição, você vai avaliar. Essa condição, você vai falar assim, se a condição for verdadeira, você vem aqui e faz a parte verdadeira. Presta atenção, te dá uma condição. Se a condição for verdadeira, você vem aqui e faz só a parte verdadeira, esquece o resto. Se a condição for falsa, você vem aqui, só olha a parte falsa e executa ela. Pronto. Tá aí. Beleza? Se a condição for falsa, você esquece o resto, só faz a parte falsa. Se a condição for verdadeira, você faz a parte verdadeira. Legal. Bacana, bacana. Ok, vamos lá, vamos voltar para o Excel.
Oh, meu Deus, castigo. Beleza, presta atenção. Agora, eu vou apagar isso aqui tudo, né? Vou apagar isso aqui tudo, ó, para perceber que ele até atualizou o horário aí. Vou apagar isso aqui tudo e vou escrever assim, ó. Se B1 for maior que 2, ponto e vírgula, então calcule o maior nesse intervalo todo aqui, ponto e vírgula, terceiro maior. Se não, calcule o máximo desse intervalo todo aqui. Estou chutando aí intervalos e funções. Quero que você observe bem o que está escrito aqui para a gente poder trabalhar. Isso aqui é a sua condição. Então, a condição. Essa é a condição. Isso aqui é a parte verdadeira. Isso aqui é a parte falsa. Presta atenção. Me diz, a condição B1 é maior que 2. Está vendo B1 aqui? É igual a 2. A condição é verdadeira ou falsa? A condição é falsa. A condição é falsa. Por quê? Porque B1 não é maior que 2. Então, o que você tem que fazer? Você tem que abandonar tudo e vir aqui, ó. Fazer a parte falsa. Então, o que ele vai fazer disso tudo? Ele vai simplesmente calcular o máximo de A1 até E7. O máximo de A1 até E7. Qual que é o maior valor de todos? 50. É isso que vai me dar como resposta nessa condição lógica que eu tenho aqui. Quer ver? 50. Vamos testar outra. Igual. Se B1 vezes C1 for maior, B1 mais C1 for maior que D1 vezes E1, então, calcule, por exemplo, a soma de B1 até C3. Caso contrário, faça a multiplicação de D1 até D4. Pronto. Vamos analisar com calma, bonitinho. Primeiro, ele te dá a condição. Condição. Achou o ponto e vírgula aqui, achou o ponto e vírgula aqui é a parte verdadeira. Sempre a primeira parte é a verdadeira. Ponto e vírgula aqui até o final, aqui é a parte falsa. Ok? Ok. Senhores, me diz, a condição, vamos fazer? B1 vale quanto? 2. B1 é 2. Desculpa. B1 é 2. Mais C1 é 2. Olha lá. Okay. B1 é 2, C1 é 2. 2 mais 2, que é 4. É igual a D1, que é menos 2, vezes 20. Cara, menos 2 vezes 20 vai dar menos 40. Putz, um número super lá embaixo. 4 é maior que menos 40? Muito maior. 4 é maior que menos 40? Putz, se você olhar na escala, fosse frio, né? Menos 40 está aqui embaixo, aqui está o 0 e aqui está o 4. Então, 4 na escala, imagina que a escala crescente é maior que menos 40? Muito maior. Então, a condição é verdadeira.
Neste caso aqui, a condição é verdadeira. Se a condição é verdadeira, você vai vir aqui na parte verdadeira e vai executar ela. A soma de B1 a C3, ó, B1 a C3. Aí o intervalo você já aprendeu a fazer. Opa, é B1, C3, então é B1, desculpa, é esse aqui, ó, C3, foi mal, B1, C3, é esse aqui, ó, tá? Então, deixa eu fazer assim, aí pronto, a soma de B1 até C3, tá aqui, ok? Tranquilão? Então, vamos somar 2, 4, 6, 8, 10, 11. A resposta para tudo isso aqui vai dar 11, que é a resposta desse treco aqui. Então, executando, 11 a resposta. Tá aí. Agora, eu poderia escrever assim, ó. Poderia escrever assim. Vamos imaginar que essas são as médias. Vamos embora tirar isso aqui, ó. Vamos embora colocar aqui 4, 5... 8, 7, 8, 8, 7, 7. Vamos imaginar isso aqui. Eu vou calcular assim, ó. Se, vou calcular a média. Se a média, abre parênteses, se a média desses três valores for maior que 5, então ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Bacana? Tá aí. Vamos lá. Ele vai calcular a média e vai falar se está aprovado ou reprovado. Vamos ver? Ó, quanto que dá a média? 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por 3, vai dar 3 de média. Então não é maior que 5. Vamos calcular para o próximo? Vamos calcular para o próximo? Então vou fazer o seguinte, vou pegar aqui e arrastar, ó, arrastar para baixo. Arrastar, 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 tá lá, ó. Ó, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é a soma, tá? A média vai dar 4. Aí eu tô perguntando, é maior que 5? Não, tá reprovado. Óbvio que se ele tivesse tirado aqui 4 nessa prova, ia dar reprovado. Então tem que tirar mais nota, né, cara? Tá ferrado, bicho. Vamos colocar se ele tivesse tirado 5 aqui, ó. Aí a média dele vai mudar, ó. Ó, aprovado. E assim vai. Lembra que ele calculou para todo mundo? Então ele fez um se aí. E se eu quisesse colocar uma outra condição, professor? Se eu quisesse colocar uma outra condição, presta atenção nessa aqui, ó. Ó, se a média for maior que 6, ele está aprovado. Mas eu quero fazer uma outra condição. Se a média, essa mesma média aqui, essa mesma média, tá? For maior que 4, presta atenção. Se for maior que 6, ele já está aprovado. Agora, se não for maior que 6, mas for maior que 4, significa o quê? Que está entre 4 e 6, porque se for aqui, ó, maior ou igual, tá? Maior ou igual. Aqui, quando eu coloco maior que 4, eu já estou dizendo que é menor ou igual a 6, mas maior que 4. Aí, ele não está reprovado. Aí eu vou colocar que ele tem direito a uma tem que colocar aspas. Recuperação. Pronto. Olha que gracinha. Vamos analisar? Vamos analisar? Que bonitinho, ó. Vamos analisar isso aqui mais perto. É isso, assim. Vamos lá. Entenda. Aqui eu tenho o que eu vou chamar de condição geral. Aqui eu tenho o que eu vou chamar de condição geral. Isso aqui. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Aqui eu tenho verdadeiro para essa condição geral aqui. Do ponto e vírgula até o final,
eu tenho falso para essa condição geral aqui. Legal. Continuando. Só que dentro do falso geral, eu tenho outro sim, logo eu tenho uma outra condição. Vou colocar condição 1. Para essa condição 1, eu tenho aqui um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então eu tenho aqui o verdadeiro para a condição 1. Desse ponto e vírgula até o final, eu tenho falso para a condição 1. Vamos ver como é que fica? Vamos ver como é que fica? Então tá. Me ajuda para a gente entender. Vamos imaginar que a média aqui, calculou, tenha dado 5. A média é 5. O que você vai fazer? O que vai aparecer? A média é 5. Então ele vai falar, olha, a média é maior ou igual a 6? A condição geral é falsa. Se é falsa, ele vem para cá, ó. Ele vem para a parte falsa. Falsa, isso aqui tudo, ó. Aí ele vai perguntar, a média... Outra pergunta. A média é maior que 4? Opa, 5 é maior que 4? É, então ele vem aqui, ó, para a parte verdadeira 1. Por quê? Porque a condição 1 é verdadeira, então ele vem para cá. Então ele vai escrever recuperação. Vamos imaginar que ele tenha tirado... 3. Vamos imaginar que ele tenha tirado 3. 3 é maior ou igual a 6? Falso. Então, ele vai lá para o falso. Aí ele pergunta, 3 é maior que 4? Falso. Então, ele vai lá para o falso e escreve reprovado. É isso que ele vai fazer. E se ele tirou 6? Se ele tirou 6, aí ele pergunta, é maior ou igual a 6? Sim. Então, ele vem para cá, ó, escreve aprovado. Só isso. Vamos fazer? Aí. Ó, vamos lá. A média desses três aqui é 3, tá? A média, só para você entender, 5 mais 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, então ele continua reprovado. Se eu arrastar para baixo agora, aí aqui, ó, a média desses três caras, ó, 8 mais 4 é 12, 17, tudo bem? 17, a média é 5,6, então ele está de recuperação. Por quê? 5,5 não é maior ou igual a 6, porém é maior que 4, ele está de recuperação. Aqui a média deu baixíssima, né? A média aqui, ó, pra você ter ideia, deu 3,3, né? Está reprovado. E aqui recuperação. Beleza? Se aqui fosse, por exemplo, um 7, olha lá, ó, ia mudar para aprovado. Por quê? Ia dar 14 mais 4 ia dar 18, a média ia ser exatamente 6. Aqui a média é 6. Como a média aqui é 6, e eu coloquei aqui maior ou igual a 6, pronto. Bem? Tranquilos? É isso que faz a função se. Você pode colocar com palavra, com letra, com continha, com o que você quiser. Tá certo? Então, embora um pouco mais demorado aí, galera, mas a gente fecha esse bloco, tá bom? Falamos de todas as funções. A gente zera aqui o Excel, as planilhas eletrônicas como um todo. E aí a gente já fechou, então, esse conteúdo. Você já está preparado para a gente fazer uma provinha, né? A gente vai fazer a nossa prova, ela vai ser de hardware. O primeiro conteúdo foi dado em sala presencial e de Excel. A prova vai conter esses 2 conteúdos, tudo bem? Depois eu vou gravar um vídeo aí falando, né, fazendo a relação com a prova. Valeu, tudo de bom e até a próxima. Tchau, obrigado!